ouvi uma mensagem. Tá. Bom, boa tarde. Ah, tá, voltou. Agora então, queria se você é nossa host oficial. Boa tarde, todo mundo. Felipe, conseguiu voltar? Tudo certo? Felipe? Felipe? Oi, Felipe, você consegue escutar a gente? Sim. Acho que não. Tá. Esperando um pouquinho. Vou mandar no telefone. Então, você consegue apresentar para ele, por acaso? Felipe, você está nos Eu ouvindo, cara? não tenho uma apresentação. De algum jeito, a mensagem vai chegar dele. Deve ser o fone. Felipe, você tá no mudo, né? Oi, pessoal, tá me ouvindo agora? Tá beleza? Beleza. Sim, deve ter sido o fone só. Sim. Tá, Obrigada. Voltei, pronto. Tá, não, 4-5 da ajuste, enfim, tá um pouquinho atrasado aí, mas bora. Bom, desculpem o atraso. Obrigada por estarem aqui. Obrigada, Felipe, de novo por topar apresentar. Então, só colocando rapidamente em contexto, o Felipe é médico e doutorando e pós-doutora atualmente pela USP, não é isso? E mais focado para a área de análise de dados e ciência de dados, matemática aplicada para neurociência, neurologia, não sei, nem neurociência básica, como a gente está habituado aqui, ele está lá na clínica. Vai ser super interessante ouvir perspectivas diferentes e trocar essa ideia. Então, a palavra está com você, Felipe. Você... Clarissa, obrigado. Posso só te fazer uma pergunta? Você prefere fazer a sua apresentação inteira direto? Ou se o pessoal mandar pergunta no chat ou levantar a mão, eu posso abrir para eles também? Eu prefiro a gente interrompendo durante a apresentação. Beleza. Pelo Então, fio Eu não levanto a mão nem no chat, eu saio falando, né? Você sabe disso. Eu não posso levantar a mão. a reunião é pequena, fiquem todos à vontade para interrompendo, então. Acho que a gente já se conhece. Tá certo, eu vou começar a compartilhar aqui minha tela. Vocês avisam quando vocês estiverem chegando. Começou a compartilhar? Sim, acho que só ainda não carregou a tela inteira, né? Não entrou. Agora foi. Agora sim. Pronto. Tá, vamos lá. A convite do Gabriel, como o Olavo trouxe aqui, que é outro colega do grupo, eu fiquei de cobrir uma apresentação que ele não ia conseguir fazer, que é a apresentação sobre esse paper que inclui muitos analistas com um dataset só. Eu lembro que na época esse paper fez um estardalhaço, eu cheguei a ler o outline dele, mas eu não tinha examinado. Então fiquei bem feliz de ter a oportunidade de revisitar com mais calma agora. E aí separei algumas coisas, alguns aspectos que eu acho mais legais desse artigo, e na moderação vai estar a Clarissa. E espero que a gente consiga fazer uma discussão interessante aqui com a participação do pessoal. Então, o nome do paper é esse aí, basicamente, Many Analysts, One Dataset, Making Transparent How Variations in Analytical Choice Affect Results. E a proposta vem parecida com o título, já dá meio que uma deixa do que esse paper
Fala, né? Então, antes de a gente abordar o paper de fato, eu vim trazer um pouco da premissa que foi utilizada para, na verdade, quais foram as raízes desse artigo, né? Quais foram os processos que levaram os pesquisadores a fazer esse tipo de procedimento bem pouco ortodoxo. E esse artigo aqui, na verdade, é outro que é dos mesmos autores, o primeiro e o último, que está na Nature, que eles foram convidados a fazer um comentário na Nature sobre esse estudo, devido à repercussão que esse paper obteve. E aí esse outro também, de Harness They Make Tight Working, que eles fazem algumas reflexões sobre esse processo de crowdsourcing, que é de você juntar uma multidão para fazer uma tarefa que normalmente seria executada por uma pessoa só, e fazem uma reflexão de como que isso acabou refletindo aí nos resultados. Então, eu achei bem interessante que o artigo traz essa imagem que tem um modelo aqui, uma estrutura que seriam os dados, e aí cada cientista aqui pinta de uma forma, né? Um foca na mãozinha, o outro faz um negócio meio à la Picasso aqui, cubista, um negócio diferente, a outra de fato faz uma coisa bem realista, o outro já modifica, coloca um sorriso, então acaba que isso aqui é uma boa analogia de que cada cientista vai olhar o fenômeno sob um determinado viés, e mesmo que aquele fenômeno já tenha sido medido objetivamente, ainda assim a forma de você analisar ele acaba tendo ainda alguns vieses. E esse paper também começou porque eles publicaram outro anteriormente em que eles examinaram se o sobrenome König, que é rei em alemão, e Fürst, que seria príncipe também em alemão, se sobrenomes desse tipo aí eles fariam a diferença na publicação de artigos. E aí eles publicaram um paper advogando que ter esses sobrenomes alavancaria a carreira de pesquisadores, e receberam um comentário de um pesquisador que reanalisou os dados que eles tornaram públicos, e eles até concordaram que a análise foi mais sóbria, mais sofisticada, e isso suscitou algumas discussões, pelo menos essa é a narrativa que eles trazem, que levaram ao trabalho que a gente vai discutir hoje, que é esse aqui, o Many Analysts One Dataset, tornando transparente como as variações em escolhas de análise vão afetar os resultados. Então, foi publicado nesse journal aqui, Advanced Methods and Practices in Psychological Science, que não seria assim um journal de alta repercussão, mas já começa com algo legal, que você vê que o método, e apesar do Outlet não ser tão popular, foi tão legal, foi tão não ortodoxo, eu não sei também o quanto que esses caras são conectados, mas que em seguida eles fizeram um comentário sobre esse trabalho na Nature. Então, mostra que é algo que trouxe um certo impacto na comunidade científica, pelo menos do ponto de vista de alguma polêmica, de fazer a gente refletir um pouco sobre como que a gente constrói ciência. A revista nova também, assim, meio que é uma revista que a APS, que é a Association of Psychological Science, que é a Sociedade Grande de Psicologia dos Estados Unidos e tal, meio que abriu para a galera da reprodutividade de psicologia, etc. Né? Então, assim, foi meio que pressão da galera do CIPS ali, que é Society for Improving Psychological Science, eles conseguiram botar isso aí, que é alguma coisa de metapsicologia, alguma coisa assim, dentro da Associação Grande de Psicologia, que é uma coisa mais ortodoxa, assim, e tal. Então, acho que, assim, publicaram aqui até para dar uma força para o journal também, então, mas é um journal recente da galera da reprodutividade de psicologia dentro da APS, né? Obrigado, Lavo. Eu realmente não sabia desse detalhe. E interessante. Eu já tinha ouvido falar de algumas iniciativas nesse sentido, de journals especificamente voltados para a reprodutibilidade. Eu não sei se é exatamente a proposta aqui de ser só metaciência e algo nesse sentido, mas bem pertinente aqui a linha do... Aí a gente vai, para a gente seguir como que esse paper, que eu considero que ele foi algo diferente, o que é que ele trouxe de inovador nesses métodos, eu acho que é interessante começar pela timeline do estudo, porque a própria forma como é estruturado isso aqui dá uma ideia de como que o trabalho de fato foi conduzido e o que é que ele tem um pouco diferente. E o que é que chama a atenção aqui? Primeiro, que esse dataset não foi coletado de um fenômeno diretamente observável ou experimental, ele foi construído através de dados públicos, então foi feito um crowdsourcing, como a gente veio falando. Depois eles fizeram um recrutamento e uma survey inicial das equipes que estavam fazendo parte daquilo, e aí vieram algumas rodadas de discussão, que são esses estágios 3, 4, 5, 6, A e B até a ser discutido isso. Como é que consistiu, em que consistiu esses estágios aqui?
era feita uma análise, essa análise é passada para os outros analistas, eles fazem meio que uma rodada de peer review, como se fosse do artigo pronto, mas só voltado mesmo à questão analítica, e eles fizeram algumas etapas diferentes para chegar na conclusão final. E a cada etapa de revisão era dada uma nova oportunidade para os analistas pegarem aquele dataset e reanalisarem usando alguma perspectiva diferente, né, do que foi colocado. Ou se chegasse a algum consenso, também era meio que recomendado que fosse rodado um novo dataset levando em conta aquele detalhe. Uma nova análise levando em conta aquele detalhe. E aí, por final das contas, que foi de fato escrito o manuscrito e enfim, os processos de publicações mais comuns. Aqui já chama atenção, né, que é um artigo que é interessante, primeiro porque a ideia não é tanto trazer uma vitrine para o resultado final. Então, aqui eles não estão advogando que eles fizeram um estudo experimental bem delimitado, em que eles pegaram um juiz, esse juiz estava mascarado e esse juiz chegou numa partida de futebol e eles fizeram um estudo experimental bem feito, e também não está tanto no foco de pegar esses dados abertos e transformar isso numa análise que vai trazer uma resposta muito definitiva. O prisma que eles deram para essa análise foi justamente no processo, né? O que é que foi feito para chegar àqueles resultados, e meio que um protótipo aí de como que seria conduzido uma análise coletiva, um crowdsourcing de dados de análise, usando aí a plataforma do OSF. Apesar de que, no final das contas, o que eles afirmam sobre o fato final, né, dos cartões vermelhos sobre os jogadores, acaba que tem um respaldo grande, né, porque foi discutido e foi analisado de uma forma bem elegante. Só voltando aqui à ideia de que a hipótese principal do artigo, que a gente não pode pelo menos perder de vista, seria de que os juízes na Liga Europeia, eles atribuiriam mais cartões vermelhos a jogadores de futebol, se esses jogadores de futebol tiverem uma cor de pele mais escura. Então, quanto mais longe aí fosse do fenótipo mais clássico europeu lá, nórdico, aí você teria uma tendência aqueles juízes atribuírem a uma ideia de bias, de social, ou de uma percepção prévia de que aqueles jogadores seriam mais agressivos ou teriam feito uma falta ali na maldade. E aí, o que acontece? Foi levantado esse dataset, um total de 2.053 jogadores diferentes, vindo de 4 países, das ligas da Inglaterra, Alemanha e França, e Espanha, desculpa, na temporada de 2012 e 2013. O que acontece aqui é que a gente tem esse número de jogadores, esse número de árbitros, e eles registraram os pares, no caso, né? Quando cada árbitro encontrou cada jogador, qual foi o número de encontros, quais foram os cartões que ele deu, se ele deu um amarelo ou 2 amarelos naquela temporada, 2 vermelhos ou 3 vermelhos. Eu acho que vai sobrar um tempinho, e eu tenho esse dataset, o OSF deles é bem descritivo, e fica bem legal, porque dá para você acompanhar meio que por trás das cortinas, né? O que ele está reportando aqui como resultado e, de fato, o que foi feito lá, como é que eles disponibilizaram o dataset, o que é que cada time submeteu, etc. O OSF, para quem não conhece, é uma plataforma para ciência aberta, e ele permite que você libere esses dados e métodos de análise, documentação e um certo grau de colaboração entre pesquisadores. Então, foram pegas também fotos desses atletas, na verdade, 1.586 desses atletas. Essas fotos elas foram ranqueadas de 1 a 5, usando a escala Likert, sendo que 1 seria o tom de pele mais claro e 5 o tom de pele mais escuro. E eles tiveram um índice de concordância alto entre as pessoas que fizeram aquele rating. E essa variável foi utilizada para ser aqui meio que a variável de exposição, quanto que a pessoa tinha pele mais escura e o quanto que isso ia influenciar em receber um cartão vermelho ou não nessa liga, como um todo. E aí eles só escalaram isso aqui para 0, 0,25, 0,50 e 0,75. Então, no final das contas, a gente recebeu a submissão de 29 times a gente está falando como se fossem os autores do trabalho, mas o projeto acabou recebendo a inscrição de 29 times. Lá no OSF eu acabo que vi alguns relatórios a mais, eu não sei se por que tem essa discrepância, mas no final das contas você vai ter alguns times diferentes, algumas pessoas diferentes desses 29 times, e aqui está a descrição mais acurada de como que está composta
as skills individuais de cada pesquisador desses. Então, a gente de 13 países diferentes, e aí variava bastante, desde de estudantes que estavam pegando o mestrado, estudantes com PhD, estudantes que seriam simplesmente data analysts, em diversas posições também de carreira na academia, né? Alguns que eram já full professor, outros que eram associate, outros que eram assistant, 8 postdoc, 17 doctoral students. E aqui o que a gente tem são também é o background deles ensinando essa matéria, né, de estatística, ou no curso de graduação ou no curso de pós. Então, dando seguimento um pouquinho, eu não vou ficar focando muito nessa parte individual, mas foram feitos, como eu falei, alguns estágios, foram do estágio 3 até o 6, são só estágios intermediários de análise. Então, primeiro eles fizeram a primeira análise, essa primeira análise ela foi submetida, com isso eles voltaram eles expuseram essas análises entre os times, né, os primeiros relatórios, e a partir desses modelos foram discutidos em rodadas sucessivas. Teve primeiro uma rodada de revisão inicial, depois uma segunda rodada de data analysis, em que as pessoas podiam atualizar aqueles modelos. Segundo, vocês fizeram e depois de uma nova discussão e debate para fazer a entrega do projeto final. O que mais que a gente tem aqui? Então, aqui está, sem muitas delongas, os resultados que foram encontrados. Então, a ideia era realmente contar que se a ocorrência de cartões vermelhos estariam associadas a essa exposição, a essa variável de exposure, que seria a cor de pele do nosso jogador de futebol, e as abordagens dos grupos foram bem diferentes, tá? Teve grupo que abordou aqui usando, por exemplo, uma distribuição de Poisson, que vai ser uma distribuição que você vai ter, ela vai representar um processo que é constante no tempo, e você vai ter uma probabilidade fixa de um evento acontecer, e aí esse evento vai acontecendo ao longo do tempo. Uma logística que vai ser mais uma técnica especial para você tentar prever um desfecho ali com determinada característica. A logística em geral é que vai ser mais usada na clínica, e imagino também que na ciência básica. Na verdade, em vários ambientes, por alguns motivos, a logística é outra distribuição que é bem abordada para você tentar prever desfechos dicotômicos em geral, do tipo sim ou não. E alguns fizeram simplesmente regressão linear simples, entre o que seria a cor da pele e o número de cartões que cada um desses levou. Aqui está o tipo de tratamento de não independência que foi feito, que no caso, se a regressão ela considerava que os parâmetros eles dividiam algum tipo de variância e erro. E, geralmente isso é feito da forma que a gente conhece como regressão hierárquica. Você fixa um parâmetro que vai ser o do efeito, no caso, talvez o da cor da pele, e aí esse efeito ele acaba que ele pode variar, por exemplo, dentro de juízes ou dentro de jogadores, e aí cada juiz ou cada jogador ele teria um parâmetro um pouquinho diferente de resultado, mas que está ali dentro de uma dispersão específica. O número de covariáveis, que também é importante, que foi utilizado, em geral, assim, o clube que cada jogador estava, a divisão que ele jogava, esse tipo de variável secundária sobre a liga, e o tipo de regressão que foi feito. Aqui está meio que o título da regressão. Em geral, foram, como eu falei, modelos de regressão com GLM, com modelos linearizados, e só trocando aqui qual seria essa distribuição de ligação, né, link function. E eles botaram Poisson inflado, alguns usando estimadores bayesianos, outros fazendo regressão mesmo com mínimos quadrados, alguns colocando mais ou menos covariáveis, mas é interessante. Aqui eu queria fazer uma... Pode falar? Desculpa, só comentar uma coisa que eu achei interessante, de como nesses artigos eles falam que, na verdade, eles foram bastante rígidos, já limitando, eles já não abrem a flexibilidade para como você vai testar a hipótese de viés por cor de pele, então eles já estão definindo que a medida de interesse são os cartões vermelhos, isso, quer dizer, você já está eliminando uma flexibilidade grande nessa escolha dessa medida, mas como vê na prática, essa medida ela pode ser ainda usada de formas muito diferentes, né?
Então, quer dizer, você tem a contagem dos cartões, você tem os cartões como eventos. Você tem mais liberdade de análise ainda, né? Esse é um dos pontos que eles discutem bastante, na verdade, que assim, o fato deles terem, por exemplo, fixado o desfecho já dá uma quebrada na questão de PREC e de outras coisas que podem ser falhas mais na frente. Porque, como você falou, você poderia contar o outcome de diversas formas e também talvez buscar outros auxiliares, tipo, aí poderia testar com cartão amarelo. Então, o fato deles terem feito uma pergunta mais específica, analítica, não ser uma pergunta tanto da hipótese mais básica de ciências sociais ali, se haveria algum tipo de preconceito, se existe uma atitude preconceituosa que aumenta muito a gama, eles realmente restringiram bastante. Eu tenho uma variável aqui, Likert, que é a cor da pele, e outra que é a contagem de cartão vermelho, a gente quer saber se tem uma relação entre as duas. E acho que é justamente até para mostrar que mesmo restringindo bastante qual que seria a variável, existem uma infinidade de abordagens que podem ser feitas e até transformações, como eles também abordam. Teve um dos grupos que tentou até fazer um tipo de regressão usando clustering, enfim, a abordagem é bem variada mesmo dos grupos. O Olavo também queria fazer um comentário. Não, só eu ia comentar, cara, assim, é muito incrível que ninguém faz a mesma coisa, né? Tipo assim, mais incrível ainda do que os resultados variam, que é uma coisa normal, assim, mas, pô, de 29, sei lá, não sei se são pessoas que são muito refinadas estatisticamente, querem fazer alguma coisa diferente, mas é muito doido que ninguém tenta a mesma coisa, né? Tipo assim, sabe, você esperaria, talvez, não sei, a discordância de approaches aqui e tal me surpreende, assim, tal, como caralho. Cara, eu tava vendo um vídeo agora mais cedo do Veritasium, um canal no YouTube que é de ciência e tal. E aí ele tava falando ele tava com um dos cientistas que é meio que o lead da área de flocos de neve. E aí ele tava mostrando e tal, e aí ele perguntou pro cara, é verdade que cada floco de neve é diferente? E aí o cara respondeu uma coisa que tem muito a ver com o que tu falou agora. Ele falou, sempre que a gente adiciona complexidade, raramente uma coisa vai ser igual a outra, porque os graus de liberdade são muito gigantescos. Então, assim, se você olhar, nenhuma árvore vai ser igual a outra, nenhuma nuvem vai ser igual a outra, nenhuma pessoa vai ser igual a outra. E aí, por coincidência, acho que é uma coisa que a gente acaba vendo aqui nessa modelagem, né? Uma vez que você coloca alguns graus de liberdade, tipo, que distribuição você pode escolher, como que você pode transformar a variável, como que você vai modelar isso, eu acho que o contrário que seria surpreendente se a gente achasse dois grupos que modelassem de uma forma completamente igual, né? Assim, pensando, não que assim, a gente está fazendo só uma regressão, mas pensando que todos eles estão tentando fazer uma análise meio que sofisticada para publicar de uma forma que vai ser avaliada por outros pares. Então, acaba que vai ser algo complexo e raramente vai ser algo igual. Mais comentários, pessoal? Eu estou exibindo aqui, compartilhando a tela o dataset original, né? Então, só para a gente ter um feeling aqui, que a gente acaba trabalhando com essas planilhas. A gente não está vendo, não vê. Você tem que compartilhar a tela inteira, não... Desculpa. Não é o PowerPoint. Deixa eu compartilhar. Aqui a gente tem aqui o dataset, só para ter um feeling de como que é, né? A gente está acostumado a analisar dados de outro tipo. Particularmente de jogo de futebol e esportes eu nunca analisei. Mas interessante, aqui vai estar cada jogador, por exemplo, aqui Lucas Vilches, que jogava para o Real Zaragoza, na Espanha. E aí vai ter a data de nascimento dele, a altura, posição que ele atacava. Aqui vai ter, cada linha dessa você encontra com um juiz específico. Então, por exemplo, essa é a linha que corresponde à interação dele com o juiz referee number aqui. Referee number número 1. E aí dá para ver assim, por exemplo, o número de cartões amarelos, o número de cartões vermelhos, se o time perdeu, se o time ganhou, quantos jogos ele teve. Esse aqui, por exemplo, jogou 2 vezes sob a supervisão desse mesmo juiz. Em um desses jogos ele recebeu um cartão amarelo. Enfim, aí aqui vai estar a foto da pessoa e o quanto que cada hater classificou como a cor da pele. Por exemplo, esse aqui seria um cara que está altamente cor da pele mais branca, esse aqui mais clara, né? E esse aqui outro cara com a cor da pele um pouco mais escura. Então, esse que era o dataset. Aproveitando que você está ali na cor da pele, tem uma pergunta aqui no chat de o que você acha de codificar a raça só como black e não black, ao invés do Likert? Cara, eu acho terrível. Tem essa questão de preconceito racial e étnico, que é uma coisa que é muito estudada, e eu acho que quanto mais você simplifica isso, mais está obedecendo assim bandeiras políticas pragmáticas. Então tem essa questão do Black Lives Matter,
black communities, black minorities e tal. Eu acabo que acho que segue muito uma certa agenda meio... foge um pouco da científica. A gente sabe que tem, tipo, muita etnia diferente. Talvez um cara que é senegalês, ele vai ter uma recepção muito diferente do cara que é do Congo, de Burkina Faso, na França ou na Inglaterra. Eu acho que tem uma medida de coisas para ver aí. Essa forma que eles mediram, tipo assim, a gente quer falar em cor da pele e aí a gente... vamos gradar isso realmente como a gente faria com qualquer tipo de variável, tipo, tem um espectro ali de medida que é meio que claro, então dá para a gente gradar isso de alguma maneira. E eu acho que é a melhor alternativa. Acho que você tentar dicotomizar isso para ser meio que black non black é meio que uma forma de ou buscar um desfecho e, por outro lado, também do ponto de vista do que a gente conhece hoje de biologia humana, de antropologia, de sociologia, seria uma simplificação bem grosseira, assim, você pegar a medida de etnias que tem e jogar, tipo, se a pessoa é negra ou não é negra. Até no contexto aqui, por exemplo, pode ter um latino que é muito escuro, mas, sei lá, tem cabelo cacheado. Eu, se eu tiver bronzeado, vou ter um pouco esse fenótipo. E pode ter um cara que tem um fenótipo, uma etnia muito clara de sul-africano, com narigão mesmo grande, outros traços de fisionomia que são muito marcantes, mas que vai ter uma cor mais clara de pele que aquele latino. Então, a forma como eles fizeram aqui, acho que foi congruente. A pergunta que eles queriam é saber se o tom da pele gera mais cartão vermelho. Eles não vieram a se arvorar, fazer um pouco mais de extensão. Ficou claro aí o que o Fico perguntou? Se quiser comentar também na voz. Acho que sim. Acho que é uma forma de tentar tornar um pouco mais objetivo uma medida que, na verdade, muito subjetiva, né? Você avaliar como cada um está julgando a pessoa. Não sei se faz alguma diferença o fato de ser no meio de um jogo de futebol, você não vai ficar analisando a etnia e com todos os traços étnicos possíveis. O que vai ter um impacto mais imediato é a cor da pele, se tiver um impacto. Não sei. Isso é meio controverso, assim, a nossa capacidade de reconhecer rostos é uma coisa bem, bem forte no ser humano, assim, a gente reconhece um sorriso, por exemplo, a uma distância gigantesca, enfim. Mas, no final das contas, eu acho que pelo menos a forma como eles fizeram foi razoável. Como você falou, é uma coisa que é meio subjetiva, até você gradar isso, a menos que você esteja com a maquininha lá de olhar melanócito ou alguma coisa assim. Então, eles pegaram a pessoa, olharam, ó, vamos pegar 2 avaliadores, você dá uma nota de 0 a 5 aí, a gente vê qual é o agreement entre os dois, e bola para frente. E acho que ficou assim uma pergunta que não é das mais sofisticadas, como eu falei, do que a gente conhece, do que seria diferenças entre etnias e subtipos de fenótipos aí nessa amostra, mas seria uma pergunta honesta e acho que foi bem medida a forma como eles fizeram. Não sei se vocês concordam. Eu parei aqui de compartilhar. Deixa eu ver. Tá. Outro arquivo que eu também queria compartilhar em adição. Peraí, o chat está bombando aqui. Kátia, aí vem você. O que acha de codificar raça só com black ou white? Qual acha que foi a melhor modelagem estatística usada? Pô, cara, a melhor... duas perguntas complicadíssimas. Acho que a gente pode responder isso mais um pouquinho para o final, mas é uma coisa que... vamos para frente. Acho que é aqui. Só um momentinho, pessoal. Esse outro dataset que eles compartilham, eu espero que vocês estejam enxergando agora, tem aqui alguns por time, o que cada um dos times fez, e aí, de fato, como que eles submeteram, né? Tipo, os comentários deles. É interessante, quem tiver curiosidade depois, dar uma olhada em cada abordagem. E eu confesso que eu não olhei todas as 30 e poucas que estão aqui, abordagens, mas, enfim. E aqui estão algumas coisas auxiliares, tamanho de efeitos, até uma parte dos códigos, enfim, é outra coisa que fica disponível.
Só para ilustrar mesmo que assim, esse artigo ele vem com essa ideia de você fazer reproduzibilidade, mas ao mesmo tempo ele disponibiliza essas coisas, tipo, não é só de gogó, né? Ele deixa essa parte disponível aqui no ECF. Então, qualquer pessoa pode vir aqui no ECF, nos links que eles disponibilizam, e acessar o dataset, os relatórios, o que foi feito. E, salvo engano, é o próprio registro do que foi feito mesmo, não é só um... E até acho que, cara, isso é um resource interessante aí no sentido de ensino, né? Tipo assim, sabe, você está num curso de estatística mais avançado e tal, pô, você tem uma coisa super balizada com 29 opções diferentes, viu por outros grupos, etc. Meu filho tá gritando aqui e tal. Mas, assim, eu acho que é tipo da coisa, pô, tá, tente que você faz aqui, você tem, pô, toda uma baliza de outras coisas aqui, pra ver como é que você vai, até que ponto você acha uma coisa parecida com os outros. Eu acho que parece, enfim, interessante como recurso educacional, assim. Tá, vamos retomar aqui a apresentação. E aí, o que foi encontrado? Boa parte dos grupos encontrou um efeito positivo entre a associação e entre a exposição e o desfecho, que sinalizaria que realmente os jogadores que tinham pele mais escura, eles receberiam mais cartão vermelho. Alguns grupos encontraram esse efeito, mas não significativo, com o odds ratio ali passando pelo valor nulo, que seria de 1. Outros tiveram um efeito protetor, quer dizer, protetor não, abaixo de 1, mas foram pouquíssimos, acho que 3, esse aqui, acho que mais um. E no final das contas, tem um gráfico de forest plot aqui que ajuda a gente a ver como é que foi isso aqui. Esse aqui seria o efeito nulo, a maioria dos grupos teve efeito positivo, como eu falei, alguns outros positivo, mas sem... tem um intervalo de confiança ou um HDI, no caso da análise bayesiana, que englobasse aqui esse efeito nulo. E dois estudos, na verdade, tiveram esses efeitos pontuais, estimativas pontuais menores do que 1, mas também com a dispersão um pouco alta. O que é que eles fizeram? Assim, isso induz a gente a pensar que se a maior parte dos grupos convergiu para essa estimativa de tamanho de efeito positiva, o efeito real seja positivo e seria mais ou menos como uma meta-análise, mas não uma meta-análise que a gente pegou vários dados e analisou juntos. Uma análise que é uma meta-análise, não é meta-análise, né? É uma análise em que a gente pegou um dataset, mas é semelhante à meta-análise no sentido de que a gente pegou diversas estimativas diferentes e tentou fazer um pooling delas, fazer um aglomerado aqui e fazer uma estimativa final de odds ratio. Que, faria sentido você pensar isso aí como meta-análise, no sentido de ver se tem heterogeneidade em excesso, etc. e tal, ou isso não faz sentido conceitual? Estou tentando pensar comigo mesmo aqui e tal. Porque, assim, existe um sampling error de métodos estatísticos, mesmo que eles fossem, sei lá, enfim, não sei se faz sentido, né? Porque assim, você poderia pensar como... Não sei, tem alguma coisa além do método? Não sei, não, acho que não faz sentido, esquece. Não, eu acho que... Eu olho eles todos assim, cara, eu consigo ver, claro que vai ter uma taxa de erro que é meio aleatória. O cara fez uma decisão aqui ou ali, etc., mas que não quer dizer nada demais. Só que 2 métodos não exatamente iguais nunca vão exatamente a mesma coisa. Mas pode ter uma coisa maior, assim, tal, que seria, sei lá, além do método. Eu estou pensando se tem algum correlato que seria a heterogeneidade de meta-análise, quer dizer, pô, além do sampling error, você tem alguma coisa a mais, assim, e tal. Mas não sei se o conceito faz sentido, assim, e tal. Eles talvez não calcularam, mas eu acho que seria uma ideia interessante, na verdade. Eu acho que daria uma dimensão... Eu não estou seguro que eu concordo conceitualmente com isso. Assim, só me ocorreu ali, eu vi isso aqui, pô, sabe, faz sentido calcular 1 ao quadrado, ou você está fazendo uma coisa na forma de não sei. Pensando que assim, foi atribuída a mesma tarefa para eles, que seria estimular esse odds ratio aí, que a heterogeneidade de estimativa não é tão... Assim, a gente que está na área acha uma grande diferença. Fiz um zero inflated de Poisson e outro fez um Bayesian hierárquico com logística. Mas se a gente pensar que os dois pegaram ali, tentaram fazer uma associação linear entre as coisas, enfim, eu não acho que teria tanta heterogeneidade, mas... Eu acho que algo válido. Talvez faça sentido, né? Não sei, você tratar como meta-análise, isso sim. Tá, vamos seguir então. E aí vem a parte dos resultados meta, que como eu trouxe aqui, eu acho que talvez seja a parte mais legal do artigo, porque não é assim um artigo que vai discutir em profundidade essa parte mais sociológica e como que essa questão de
preconceito racial étnico ocorreria nos esportes nem no futebol. É um artigo realmente mais de metaciência e focado em como que você vai analisar isso aqui do ponto de vista de interação entre os analistas e convergência de resultados, crenças dos analistas naqueles resultados. Eu achei bem legal ler esse paper aqui, desse ponto de vista. Então, tem um achado que é um achado meio, eu diria, incidental, de que os modelos logístico e Poisson eles tiveram parâmetros mais extremos, estimativas maiores, mas acho que isso é incidental, a gente não vai poder falar isso nunca entre que a regressão logística de Poisson vai tender a estimar efeitos maiores quando você adaptar, enfim, é uma coisa muito idiosincrática aí do artigo, tem a ver com os dados, tem a ver com um bocado de coisa, mas a parte principal aqui é realmente entender como que eles fizeram a questão dos... Deixa eu passar aqui, desculpa. Do acompanhamento do quanto que essa crença estava associada, por exemplo, com os efeitos. Então, eles mediram, por exemplo, antes dos analistas eles começarem a analisar, o quanto que eles achavam que esse efeito seria positivo, seria muito very likely, unlikely, também a escala de Likert, e a cada etapa dessa de reanálise, eles faziam uma reanálise do como que aquela convergência entre opiniões e resultados estava acontecendo. Então, por exemplo, foi disponibilizado o dataset e eles perguntaram quanto que você acha que vai estar associado o cartão vermelho e o tom da pele. Aí o pessoal foi lá e colocou, vamos supor, eu acho que está muito associado, o outro colocou que está pouco associado, o outro está ali no meio e tal, tem cada analista ele tinha uma intuição prévia. E aí eles analisaram o quanto que essa intuição prévia estava correlacionada com o primeiro resultado daquele analista e o quanto que isso foi mudando ao longo do tempo com os resultados. A conclusão que eles trazem é de que não estava tão associado com o resultado final, a intuição prévia do analista, mas que rolou meio que um bias para que a concordância aumentasse com o tempo. Então, inicialmente, a maioria dos pesquisadores eles achavam que existia uma tendência a dar mais cartões vermelhos. Depois da primeira rodada de discussões que eles fizeram, eles meio que acharam que isso talvez não fosse tão provável, quando surgiram os modelos diferentes e as críticas a possíveis aperfeiçoamentos. E aí a média já baixou um pouquinho, antes estava 0,46, já baixou para menos 61, sendo que mais 2 seria acho que é bastante provável que tenha efeito, e menos 2 seria menos provável. Então deu uma oscilada, inicialmente eles achavam que tinha um preconceito, depois titubearam, mas na terceira rodada de análise, na quarta, eles meio que convergiram para achar que realmente esse efeito existia. Porque depois de todas as críticas, algumas análises de sensibilidade também que foram feitas, tipo, tira essa covariável, tem outras covariáveis aqui que estão influenciando muito na minha análise, eu queria que os outros também testassem essas covariáveis, que foi o clube e a divisão que era jogada. Depois que foram feitos os aperfeiçoamentos e na maior parte dos modelos esse efeito permaneceu positivo, a maior parte dos autores eles concordaram que existia aí um efeito, que era provável que existisse algum efeito da cor da pele sobre o uso dos cartões. E uma coisa interessante que eles mostraram é que, com o tempo, a modelagem meio que convergiu com a opinião dos especialistas, a opinião inicial. Então, existe aí talvez um bias de você buscar um efeito de sofisticar o modelo, não num sentido que vai deixar ele mais neutro, mas sofisticado no sentido que vai concordar mais com as suas expectativas. Mas essa é uma coisa que a gente meio que já sabe nas análises, né? Eu não... peço desculpa estar a interromper, mas eu não interpretei dessa forma de todo. Eu pensei mais de que a forma como eles veem a research, a investigação que eles estão a fazer é sistematicamente atualizada pelos resultados que eles estão a verificar, não o contrário. Acho que estás a assumir que a forma como eles analisam é refletida como eles pensam relativamente ao projeto, mas eu penso ao contrário, que o projeto, os resultados do projeto, as análises dos projetos e cada estádio do projeto faz com que eles tenham mais ou menos confiança nos resultados. Além dos resultados até, né, ter mais confiança de que o efeito é real e é robusto
às análises e aos métodos e tal. Eu concordo, Kátia, por vários motivos, tanto por um wishful thinking de achar que seria muito legal que isso fosse verdade, mas eu concordo. Mas só uma ressalva de que eu acho que seria mais fácil a gente afirmar isso se a concordância final fosse para o outro lado, do tipo, se eles mudassem de fato a opinião, enquanto que talvez porque os dados de fato corroboraram a opinião inicial, talvez não, mas nesse resultado deles aqui, os modelos acabaram convergindo para a opinião inicial dos pesquisadores. Mas eu concordo contigo, que assim, pelo que eu acompanhei o trabalho, vi os relatórios, vi a questão toda, eu até, com essa retratação aqui, eu me expressei um pouco como se a tendência fosse o contrário, de que fosse uma tendência grande dos pesquisadores em fazer um tweaking aí do modelo para concordar com a opinião deles. E talvez a perspectiva que a Kátia está trazendo seja mais justa assim, com o trabalho todo e descreva melhor o resultado, né? Que seja de que, na verdade, houve uma convergência maior para esses resultados, mas, de fato, porque as análises em média trouxeram esse resultado convergente com a intuição inicial. Eu penso que é mais provável que tenha sido a forma como eles veem o projeto, a credibilidade que eles dão ao efeito, seja uma consequência do projeto, do que ao contrário, principalmente porque neste projeto em si não importava tanto assim o resultado. A publicação é completamente irrelevante, para a publicação é completamente irrelevante o resultado. Eles não têm nenhum bias para ter um resultado significativo, o que é muitas vezes o que conduz as pessoas a adotarem práticas que são, como é que se diz em português? Questionáveis. Portanto, eu tenderia a pensar mais no sentido de eles tinham um bias, certo? Mas depois de verificarem a variabilidade nas respostas, nos métodos e no effect size, eu não me lembro dos nomes destas coisas em português. Aí a credibilidade deles no efeito mudou, mas mais é uma consequência. Acho que é algo com o qual eu própria me reconheço, de que a minha forma como eu vejo os meus efeitos varia bastante ao longo do projeto, por isso penso que isso se refletiria aqui, mas claro que existe, ou se calhar eu sou uma pessoa um bocado mais otimista, mas acho que era assim que eu veria mais do que de uma forma negativa de eles tentarem enviesar o projeto. Perfeito, perfeito. Inclusive, agradeço muito essa intervenção que você fez, que esse detalhe aí passou a ideia de que talvez esse procedimento todo não fosse tão efetivo, mas eu acho que é importante pontuar isso. Esse achado de que convergiu mostra também que a opinião foi influenciada pelos resultados, até porque a opinião variou mais do que os resultados, né? Então, os resultados falam muito mais em favor da tua narrativa de que as opiniões convergiram para o que os modelos mostraram do que o contrário, de que os modelos foram modificados para convergir para as narrativas. Muito obrigado, Kátia. Vamos seguindo, e o que a gente vê aqui é essa questão. Só para ilustrar um pouco o que a gente vinha falando aqui agora, que existia uma certa correlação entre a opinião inicial e o resultado, depois isso caiu, depois essa correlação acabou sendo maior, acabou convergindo para algo alto. A gente acabou de discutir, na verdade, em uma extensão interessante, esse confirmation bias. Eu acabei fazendo um papel de advogado do diabo aqui sem querer, e a Kátia trouxe contraponto. Se alguém quiser mais complementar sobre essa questão do confirmation bias, mas é isso aí, acho que a gente já conhece bastante essa ideia, tanto na ciência experimental quanto na parte de análise, e em qualquer aspecto da vida, acaba que inconscientemente a gente acaba fazendo pequenas modificações para favorecer a nossa narrativa, o nosso objetivo, tem a questão de conflito de interesses, etc. E na ciência a ideia é justamente que seja um dos campos do conhecimento humano, das práticas humanas, e que a gente consiga eliminar isso ao máximo, esse viés pessoal.
E um dos objetivos principais do estudo talvez tenha sido esse, que você evitasse esse confirmation bias. Eles mediram e notaram essa convergência. Eu sugeri aqui que talvez fosse uma convergência de modificar os modelos para algo mais positivo, e a Kátia trouxe o contraponto aqui. Acho que essa parte ficou redondinha. E acho que vamos ficar, pelo menos a maioria aqui, com a hipótese da Kátia de que, de fato, esse procedimento todo de revisão por pares e interações e rodadas sucessivas modificou a ideia. E também surgiu uma ponte aí para a gente discutir uma outra coisa que é abordada na discussão. Eu vou inverter um pouco isso aqui e começar falando dessa questão dos conflitos de interesse, tá? Quais são os incentivos que você tem quando você tem pós-publicação ou publicação. Então, como a gente sabe, em geral, a gente vai querer um achado positivo para chegar a publicar aquele paper, aquele resultado. E você vai ter um conflito de interesses aí grande, e como a gente veio trazendo nesse projeto aqui, não existe esse conflito de interesses tão forte, porque a ideia era mais estudar esse processo de transparência e convergência entre análises do que, de fato, obter um resultado positivo e, com isso, publicar. Então, assim, nesse contexto aqui, mais vale você ter um modelo muito robusto em que você consiga discutir com os outros pares e mostrar que seu time fez um negócio legal, do que você ter um modelo que vai trazer uma vitrine de publicação. A vitrine de publicação já ficou terceirizada com o pessoal que organizou o crowdsourcing, então os analistas entraram mais com uma batalha técnica e sabiam que ia ter uma transparência grande. Então isso mitiga bastante a ideia do conflito de interesse para publicar. E em contrapartida aqui a gente tem no processo de pós-publicação, é uma coisa que os autores trazem também, é que, em geral, um comentarista, como o primeiro artigo que eu trouxe, que o cara comentou lá do artigo deles, de que um sobrenome alemão traria vantagens na carreira acadêmica. O cara que contestou eles, por exemplo, só contestou porque ele rodou a análise e falou: minha análise chegou a uma coisa diferente, eu posso contrapor aqui esse resultado deles. Enquanto que, se você rodar a análise e chegar ao mesmo desfecho, nenhum editor vai ter interesse em publicar ali aquele seu novo achado como uma análise alternativa que foi feita. Pelo menos não no modelo atual de publicação que a gente tem, né? Mas é algo que talvez a gente consiga no futuro aí ter uma recompensa, algum incentivo para você pegar um trabalho e reanalisar ele, mesmo que o resultado não seja tão diferente. E aí o que eles trouxeram foi que, nesse processo que eles fizeram um protótipo aí de análise coletiva e crowdsourcing de dados, etc., é que esse processo acaba trazendo para o comentarista um incentivo não para você querer contrapor aqueles resultados, mas simplesmente ter um resultado, como é que eu diria, defensável, né? O mais neutro possível, menos viés possível, menos crítica e elegante, talvez, no sentido de que vai impressionar outros analistas. Outra coisa é, sei lá, se você tiver um resultado muito longe de todo mundo ali, talvez pegue mais. Você tenha algum conflito de interesse de tal com um resultado que mais ou menos bata com o resto da galera, né? Se for um resultado discrepante ali e tal, você pode argumentar que ele pega meio mal para você, né? Talvez diminua a credibilidade da análise. Talvez um teste para você ser mais conservador e fazer uma coisa que você acha que seria mais bem vista. E isso eu acho que eles não discutem tanto, assim. Talvez essa análise, essa forma também vai dificultar análises mais experimentais, mais exóticas, abordagens diferentes. E como você falou, pouco a gente vai se arriscar a fazer uma coisa pouco conhecida, pouco ortodoxa, que vai dar um tamanho de efeito muito extremo, e isso aí vai ficar discrepante de todas as outras análises. Ainda que essa outra análise pudesse ser melhor se ficasse, sei lá, uma análise que seria correta com odds ratio de 4 lá, solitária, e todas as outras convergindo, ia ficar óbvio que a que está solitária lá é a que está errada, mas não necessariamente seria verdade, e nesse caso a gente teria o gabarito. Mas eu diria que, sei lá, é um viés talvez positivo, né? Tipo assim, sabe, acho que o conservadorismo, sei lá, tem um grau de consenso, o conservadorismo, digamos assim, que é bom, pô, não invento demais aqui e tal, porque, enfim, é mais provável que se você inventar, eventualmente você descobre uma coisa revolucionária, mas é mais provável que você erre do que você acerte, assim, sabe? Acho que o consenso tem um certo valor, assim, e tal. Então, não sei se é um viés todo ruim, mas é um viés que acho que humanamente as pessoas sentiriam enquanto participando do projeto, né? Por outro lado, esse é um viés que também existe no mundo fora do projeto, porque você vai ter essa pressão por parte dos revisores, por parte da publicação,
que acho que o Felipe comentou, né, de você ter essa pressão pelo resultado positivo, mas você também pode ter uma pressão por um método bem estabelecido e não necessariamente sair muito disso, porque senão o revisor vai achar que você está inventando moda, não sei. Talvez tenha algum tipo de pressão por esse sentido. Isso é muito comum, Clarissa, até em quem vem, por exemplo, mais das exatas, tipo o cara que fez um curso de matemática pura, matemática aplicada ou alguma coisa, que ele é muito empolgado com a parte de exatas, ele vem querendo modelar o fenômeno de uma forma bem sofisticada, tipo, vou pegar o rim aqui e fazer um modelo fractal de como é que são os cálices, vou pegar aqui o coração e fazer um modelo hidrodinâmico. E quando vai para a cardiologia mesmo, o pessoal quer um estudo mais simples e um método estatístico que a população clínica consiga ler de uma forma mais simples. Mas não acho que assim uma coisa exclui a outra, mas realmente sua vitrine de publicar esses métodos de análise que são mais difíceis de entender acaba sendo muito menor, né? Acaba sendo uma coisa mais de nicho e para o mainstream você reportar, por exemplo, um tamanho de efeito, uma coisa para um tratamento, para uma intervenção, uma coisa assim mais geral, aí vai ter menos espaço para algo inovador. Assim, essa discussão toda sobre se vai convergir ou não, se é parecido com os outros grupos, só vale para os raros casos em que você tem vários grupos analisando isso de uma maneira tipo, estruturada que você consegue acessar. Eu não sei nem se existem plataformas para isso, né? Se as pessoas conseguem, eu analisei esses dados aqui, jogo lá no Excel meu resultado com uma descrição bonitinha. Nesse caso aí estava no Excel, porque foi como eles botaram na tabela, pode ser em qualquer outro lugar. Mas isso é raro, né? Não sei. Não sei nem se tipo, tem alguma plataforma que vocês conhecem que tem isso, para tipo, reanálise de dados. E aí todo mundo faz o upload da sua. Assim. O OSF permite isso, mas de fato não é o que a gente vê no nosso dia a dia. Esse paper, na verdade, esse conjunto de papers, e como acho que até o próprio Reproducibility vem como uma iniciativa justamente para fazer propaganda dessa forma de ciência, de fazer ciência mais reproducível, enfim, mais reprodutível. Eu vi recentemente, Pedro, algumas apresentações de ferramentas que estão sendo desenvolvidas para fazer um artigo rodável, né? Assim, de uma forma que você consiga depositar os dados, ter todos os códigos que você... E aí ser uma coisa meio independente de linguagem que você está usando. É uma plataforma que você consiga, de fato, clicar os botões e rodar. Se ali por trás está fazendo Python, R, sei lá o quê, não importa. E de alguma forma agregar... Aí eu acho que a eLife está experimentando com isso, de agregar para que todos os artigos da eLife vão sair dessa forma. Mas, assim, acho que ainda está numa fase bem experimental. Eu não sei se isso vai um dia chegar, né? Sim. Tá chegando, de fato, quem não sabe programar, de fato, quem está, assim, na coisa bem experimental, bem... não sei, mais simples até, porque não tem tanto refinamento como esses modelos de regressões super elaborados. Esse tipo de paper rodável, né, é muito legal pelo lado da reprodutibilidade. Né? Eu peguei o mesmo código, codei no meu computador, eu estou vendo as figuras sendo geradas a partir de dados, etc. Mas não em questão de adaptar para análise, tá? Se você conseguir pegar esse arquivo rodável, mexer no source code, estou editando a análise aqui atrás, e aí você faz a sua segunda versão, né, um fork desse arquivo rodável, você faz o upload se você ficar satisfeito com ele, esse é o meu resultado, essas são as alterações. E aí entra lá na database da eLife. Não sei se isso é parte do projeto. Até onde eu vi, você conseguia fazer as modificações que se você quisesse, entendesse daquela linguagem, mas isso não ficava guardado em lugar nenhum. Assim, você podia baixar e guardar para você, mas seria realmente interessante se conseguisse integrar isso ao próprio resultado do artigo, né? Assim, na verdade, quem está só lendo vê, sei lá, 10 pessoas já conseguiram refazer isso com 5 jeitos diferentes, ou alguma coisa assim. Mas a partir disso, você começa a ter esses forest plots também, né? Você vai ter o resultado original, aí o do usuário X, com tal método, tudo registrado e tal. Mas tudo isso acho que envolve uma questão de infraestrutura, de assim, você ter unique identifiers para dados, por exemplo, o identificador do dado é esse, e depois para análise você poder linkar. Então, você tem um grande banco de dados, de datasets, um grande banco de análise, isso aqui linka para isso, linka para isso, linka para isso.
E assim, se você conseguir padronizar esse tipo de coisa, o que são os elementos da ciência, né? Tipo assim, análises, só um pouquinho, análises, dados, etc. Eu acho que é uma coisa que funciona, enfim, acho que funciona bem, mas você tem que repensar a maneira de publicar coisas, né? Tipo assim, elementos e não papers, né? Isso é meio viável dentro de uma revista só, né? Porque você tem bem mais controle sobre como você estrutura seu site, etc. Agora, fazer uma coisa global que todo mundo vai adotar, tipo, aquele problema de padronização para qualquer coisa. Né? Ontologia, X para usar. Para mim, isso é essa revista, né? O F1000, que é uma iniciativa de reproduzibilidade também, ele tem algo nesse sentido, de você poder publicar um pré-print do pré-print, publicar dado, fazer reprodução de análise e tal. Tem o SF, que também seria parecido com isso, e tem algumas iniciativas que são individuais, né? Às vezes o pessoal sobe código GitHub, linka e tal, mas eu acho que falta um pouco para a gente galgar esses espaços chegar lá, mas eu não acho que é algo muito diferente, não. Muito ponto distante. que eles levantam nesse artigo também, que eu não sei se você vai entrar, se a gente já está divergindo muito, mas quando ele fala do esforço necessário e do que vale a pena, assim, balancear, porque ali ele está falando do crowdsourcing, mas aqui a gente poderia pensar que essa infraestrutura toda talvez fosse mais útil para determinadas perguntas biológicas específicas e não outras, não sei, ou algum nível de maturidade do campo, no sentido de partir de hipóteses muito gerais e vai amadurecendo para coisas mais específicas, e aí para você confirmar essas coisas mais específicas, para você confirmar alguma coisa antes de ir para a clínica, de fato. Não sei se pode ter alguma relação com isso, né? Algum balanço. Minha visão é de que é tipo a ideia do carro elétrico lá, não é uma questão tecnológica, é mais uma questão cultural mesmo, que vai... Porque tem essa questão de compartilhar dados, e aí quem tem com o status quo que está meio que baseado nessa retenção de dados e da estrutura de publicação que existe hoje, essas pessoas vão querer manter como está. E aí tem as iniciativas tipo F1000, COS, mas ainda é tido meio como ciência de várzea por quem faz essa pompa ainda. Então, acho que é uma mudança cultural e aos poucos, tipo assim, quem faz o trabalho sério, quem está de fato analisando, sabe que é muito mais científico, se a gente for pensar nos valores que a gente tem como comunidade, fazer dessa forma do que da forma como a gente faz atualmente. O compartilhar, sim, mas acho que a coisa assim, nem tudo você vai ter 30 times para analisar, né? Então, assim, sabe o que vai ter um processo tão complexo por trás para, enfim, compartilhar? Você pode compartilhar e ninguém olhar de novo, né? Então, assim, o que a gente vai querer fazer um monte de coisa para não sei o quê, isso são, de fato, você tem que selecionar bem quais são as perguntas que vale a pena ter um processo tão complexo, né? Kátia? Eu peço desculpa, eu estou tão habituada a falar só em inglês que estou sempre a voltar para inglês. Ok. Uma coisa que eu acho que nós já lemos este artigo cá, por acaso já foi há algum tempo, e uma coisa que eu me lembro de nós termos discutido era o facto e acho que isto vai de encontro ao Filipe, não sei ao certo como é que se pronuncia. Felipe. Ok, peço desculpa. Ter dito que é a forma como este estudo foi preparado, acho que levava necessariamente a estes resultados, porque eles foram muito abrangentes na forma como disseram qual era a hipótese. É muito diferente de eles dizerem, por exemplo, eu quero testar qual é, colocar de forma muito operacionalizada qual é a hipótese que eles têm, de forma a criar menos possibilidades em termos de decisões que os investigadores podiam tomar. Mas uma coisa que eu também não fiquei... Eu já li este artigo há algum tempo e eu estava a ver a pergunta do Jorge no início relativamente a qual era o melhor método para analisar isto. E eu acho que eles estavam necessariamente a perguntar coisas diferentes, apesar de temática fosse discriminar se há
mais cartões vermelhos para pessoas com pele mais negra ou mais branca, ou mais branca, não, negra ou branca, porque eles dicotomizaram, mas há muitas formas de analisar isso, necessariamente. Acho que a questão de cada análise, de cada equipa, eu peço desculpa, sou tão lenta a falar em português agora, de cada equipa é necessariamente diferente. Por isso, acho que a forma como se eles tivessem dado uma pre-registration, por exemplo, às equipas, necessariamente eu acho que os resultados iam ser diferentes. Acho que foi a falta de, ou o facto de eles necessariamente quererem ser bastante inespecíficos, é uma palavra, não sei, pouco específicos, acho que isso levou necessariamente a estes resultados, mas também acho que nós temos que perceber que nós, acho que toda a gente em geral, que há muitas maneiras de analisar a mesma coisa e não há nenhuma que seja necessariamente melhor que a outra, que acho que é isto o Jorge estava a dizer, porque nós não... Mesmo sabendo que existe técnicas como, por exemplo, usar Poisson levou para um efeito maior, isso não quer dizer que esteja mais próximo da verdade, tal como no outro extremo não quer dizer que esteja mais próximo da verdade. Portanto, nós não sabemos onde é que está a verdade. A verdade pode ser que o efeito seja muito mais pequeno do que a maioria deles encontraram. Mas respondendo mais concretamente à pergunta do Jorge, eu acho que eu optaria por manter-me cada vez mais perto da raw data, por isso algo como categorical, binomial regression, acho que é o que me faria mais sentido, porque aí nós não estamos de certa forma a impor uma distribuição. Eu não vi o dataset, por isso vou estar a dizer coisas completamente estúpidas, mas acho que eu optaria por ir completamente Bayesian, em que eu aí tento modelar a data o mais próximo possível, mas se eu não estou a ir dessa forma, acho que tentaria manter the raw data representá-la de forma mais clean possível. Não sei se isso faz sentido. Mas outra coisa que eu estava interessada era saber se estes passos todos parecem-me um bocado problemáticos. Eu acho que eles deviam ter parado na primeira fase, em vez de ir à revisão e depois novamente, ou então deviam ter dado mais informação sobre isso, porque eu sei que em Bayesian Analysis é fácil de olhar para a data e incorporar isso nos priors, mas em frequentista, análises frequentistas, geralmente nós temos que mudar o p-value, o valor do p-value e incorporar o facto de nós já termos observado a nossa data at least once. Por isso, eu gostava de saber o que é que eles fizeram, mas isso são coisas que eu acho que eles não dizem muito. Mas não acho surpreendente, não achei este artigo surpreendente de forma nenhuma. Acho que era esperado, tendo em conta o facto de eles não terem sido muito objetivos no início, e gostava de ter sabido mais sobre como é que as pessoas que usaram Bayesian fizeram, porque parece-me que podia ter sido a melhor neste processo, já que eles podem ir adaptando os priors, considerando as diferentes fases. Mas não sei se isso responde à pergunta do Jorge. Pedro, tem algum comentário? Jorge, responde ou não responde? O Jorge comentou aqui no chat também que ficou surpreendido com poucos modelos multinível, né? Não sei se alguém tem algum comentário. Tem um bocado, Jorge. Eu acho que, na verdade, boa parte usou essa questão hierárquica. Os que não fizeram hierárquico, salvo engano, até por pressão dos pares, eles fizeram uma forma de clusterizar os erros entre grupos, ou uma coisa nesse sentido, assim. Em relação a ir atualizando as análises, eu não sei como foi feito também,
e eu não acho que eu não entendo o suficiente dos métodos para poder ter uma opinião muito formada, mas pelo que eu entendi da visão geral do projeto, é de que eles estavam incorporando a exploração, né? Eles não estavam partindo de uma visão confirmatória de hipóteses, estavam incorporando, tentando sistematizar de alguma forma Sim. essas etapas de exploração dos dados. Então, você tem uma etapa claramente definida aqui, a segunda etapa já é exploratória, porque você olhou a primeira, a terceira você já teve um feedback dos outros analistas. Não sei. Eu pelo menos estou vendo isso mais pelo lado meta Pelo também. menos na parte da análise bayesiana, não foi feito muito nessa linha que foi sugerida pela Kátia e acho que o Jorge, que seria de você pegar um prior e sair atualizando esse prior ao longo do processo. O processo de revisão foi muito mais no sentido de você mitigar problemas, do tipo, esse parâmetro aqui está muito extremo, esse standard erro, então talvez você poderia fazer isso para mitigar essa anomalia no teu modelo, ou isso aqui foi muito mais no sentido de deixar redondinho as coisas do que de ficar atualizando o prior e melhorando a estimativa de posterior. Até porque, Kátia, como você falou, a gente não tem acesso à realidade última nesse caso. Isso eu fiquei bastante curioso, na verdade, porque seria legal fazer algo nesse sentido com dados simulados, talvez, ou com dados que a gente conhece a resposta para ver como que ia ser esse comportamento todo quando a gente sabe a verdade final. E no caso, não tem como. Deixa eu ver se ficou mais alguma pergunta aqui. Acho que Eu tinha um somente a comentário do Jorge relacionado mesmo. a isso tudo que a gente está falando agora. Acho que foi um paper do Reproducibility que apresentou essa ideia um tempo atrás. Eu não vou lembrar qual exatamente. Eu não sei nem se eu gosto muito dela, mas a ideia de análise de multiverso. Então você meio que abre mão de dizer, pô, eu acho que esse é o método mais apropriado para analisar o meu dataset. Na real, você roda, sei lá, quantas forem, 100 jeitos diferentes, controla, não controla variável, etc. E você meio que olha a distribuição do seu efeito dentro dessas várias. É significativo, não é significativo, é grande, é pequeno. Dentro dessas várias maneiras de analisar. Eu só não sei se tem alguns problemas com ela, né? Um é, tipo, não é tão... Você não tem, tipo, clique um botão, rode sem análise, né? Você meio que tem de codificar isso. Várias delas não vão fazer sentido para o seu dataset. Tipo, você pode talvez fazer uma coisa extremamente grosseira que não faz o menor sentido. Você espera que talvez seja um dentro de 100, então não é muito problemático. Ela pode até ser incluída no final, quando você olha todas que você rodou. Mas eu não sei se é uma ideia boa. Enfim, eu não lembro qual paper, não sei se foi isso, né? Acho que era uma coisa de análise de dados de animais, em que eles rodavam tipo, um monte de análises diferentes e ao invés de ter um time cada um fazendo, era tipo um time único que resolveu fazer um monte ao mesmo tempo. Essa proposta de multiverse analysis é muito usada agora, mas não é só dessa. É basicamente, o Sam Parsons também fala sobre isso, até na forma como se olha test reliability, eu não sei como é que se diz, mas ele faz pela questão de, por exemplo, se quiseres representar response times, por exemplo, que é algo que é bastante problemático, tu podes usar uma função logarítmica, ou que tu podes usar Gaussian, a gamma distribution, tu podes usar tantas coisas, podes remover 3 outliers, 3 standard deviations, 2.5 standard deviations, no outlier removal, e todas elas podem ser justificadas, porque existem imensos artigos que justificam usar outliers, outros que justificam não remover tudo. Pronto, mas a forma como eu vejo é sempre justificada, é sempre, tem estas todas as metodologias que estão presentes na literatura, qual delas poderá levar a variações nos meus resultados, e depois em vez de estar necessariamente a olhar para cada resultado individualmente, podes pensar neles mais numa forma Bayesian, que é de pensar na variabilidade nos teus resultados como mais indicador do que necessariamente cada data point, se faz sentido. Eu gosto dessa perspectiva. Computacionalmente é extremamente difícil, mas eu acho que é tem uma incorporar abordagem,
existe uma abordagem para o pessoal mais da indústria de machine learning que eles costumam fazer as predições baseadas em conjuntos de vários modelos. Então, eles chamam de ensemble models. Aí você bota para rodar, sei lá, uma rede neural, uma random forest, um vector machine. E junto com isso aí, você pega meio que a média daqueles resultados e tenta usar o consenso desse modelo. Eu acho que é uma ponte interessante para a gente fazer, até para a gente contextualizar essa pergunta aqui dentro do que a gente quer quando a gente faz uma pergunta em uma análise quantitativa. Nem sempre o que a gente quer com aquela análise quantitativa é, de fato, um resultado pontual, assim como é aqui. Tipo, existe um odds ratio positivo, existe um odds ratio negativo. Muitas vezes você quer modelar por outro motivo, simplesmente mostrar que aquela modelagem ali é adequada aos dados de alguma forma. Enfim, aí eu acho que assim, a gente tentar universalizar tanto vai ser um pouco complicado e acho que também responde um pouco a pergunta que o Jorge tinha me feito, qual é o modelo que eu considerava mais adequado. Eu vou confessar que eu não li todos, como eu falei, um a um, então alguns foram mais simplistas, isso é legal, essa robustez, tipo, alguns só botaram a correlação mesmo, uma correlação de Spearman da vida, e no máximo fizeram um outro controlezinho ali, mas algo simples. Acho que isso é legal para você ter menos grau de sensibilidade a essa complexidade que a gente aumenta quando você deixa o modelo mais complexo, que a gente veio discutindo. E outros foram colocando assim grau de complexidade que a gente sabe que são úteis nos nossos contextos, que é o que a gente veio falando aqui, modelo bayesiano, um modelo hierárquico para clusterizar ali os efeitos, usar uma distribuição diferente para fazer o link function entre a escala de Likert da cor da pele e o desfecho em números contáveis de cartão vermelho. Assim, se você me perguntasse, Felipe, do ponto de vista assim, o que é que você acha que conta mais, eu acho que os que usaram Poisson, por exemplo, é legal a ideia do Poisson, porque o processo de Poisson surge quando você pensa que existe uma probabilidade constante ao longo do tempo de algo ocorrer, então seria algo meio que parecido com o que acontece no jogo e tal, e as estimativas foram legais, então eu usaria uma distribuição talvez de Poisson, ou eu acho que Poisson mesmo, talvez essas logísticas. A modelagem hierárquica também eu acho uma boa, porque é uma forma de, dentro desse dataset aí, que você não tem tanto variável auxiliar sobre os juízes, sobre os contextos que isso ocorreu, sobre o jogo em si. Você, pelo menos, clusterizar os erros usando modelagem hierárquica ou algum tipo de coisa, já também dá uma mitigada na sua estimativa de efeito para deixar algo menos regional de cada liga, de cada coisa. E as covariáveis, uma coisa que eu achei interessante é que eles não fizeram tanta questão de inferência causal e DAGs e tal, e usar essa parte para fazer inferência causal. As covariáveis foram meio que discutidas assim, o que é que a gente usa para controlar, o que não usa, e não tenho assim um conhecimento de causa também, nem parei para refletir muito sobre o assunto, sobre o número de variáveis ideal que seria utilizado. Então, assim, eu não teria meu campeão, meu champion entre os modelos, alguns pitacos, mas eu talvez vou louvar a abordagem dos caras que fizeram o primeiro e último autor, no caso, né, que a abordagem que eles fizeram foi fazer um crowdsourcing e falar para a comunidade, modela aí para ver o que a gente encontra. Talvez seja esse aí um novo caminho que eles abriram para a gente como cientistas para ser executado novamente em outros contextos. Legal, depois desse, eu acho que eles fizeram, pelo menos nesse artigo mesmo, eles descrevem que estavam fazendo isso de novo para uma outra pergunta, com um outro dataset mais complexo, com uma liberdade de hipóteses diferente e tal, mas eu não consegui encontrar os dados, mas eu sei que eles, eu não sei se esse estudo chegou, esse Many Analysts 2 foi concluído, mas boa parte desses autores do primeiro e do último, eu tenho quase certeza que sim, estavam envolvidos no Scientific Utopia 3, que é especificamente falando sobre crowdsourcing e como as vantagens e relações assim, acho que as visões deles e como formalizar isso dentro de uma ciência colaborativa de um jeito mais estruturado, diferente do que a gente faz, talvez mais colaborativo, em grupos maiores, ou estruturado só de uma forma diferente do que a gente costuma fazer. Tem tido outros Many Animals Projects, né? Acho que assim, de outros grupos também. Tal. Teve aquele Neuroimagem e tal, com o paper da Nature do Ross Poldrack e uma galera e tal.
Teve um agora que, sei lá, é um Mini-Animals Project, saiu essa semana e tal, mas eu também perguntava quanto que as pessoas esperavam que a divergência ia ser e compara, sei lá, o que as pessoas acham que é a divergência real entre as pessoas com a divergência de fato e tal. Então, assim, tem tido, acho que, enfim, para dados mais complexos, esse neuroimagem é particularmente interessante, porque é um dado muito complexo, né? Então, assim, sabe, é muito mais complicado que isso aí. Esse daqui eu peguei também porque eles adicionaram uma coisa a mais aqui, que foi a predição, né? Assim, fazer um mercado de apostas de quantos dos times encontrariam um resultado significativo, e é incrivelmente superestimado em relação ao que a porcentagem real de quantos times encontraram um resultado significativo para cada uma das hipóteses. E aqui eu ganhei uns R$800 aí jogando contra a reprodutibilidade, né? Eu apostei que nada ia replicar praticamente. E eu só vendia. Todas as probabilidades pareciam superestimadas, só vendia. E foi uns 800 e poucos reais, foi, sei lá, $180, uma coisa assim. Isso no que o dólar está mais baixo ainda. Grande Rugada! E aí, esse outro dos erros, eles fizeram a mesma coisa para isso que saiu semana passada, né, que você tinha mandado. Fizeram isso para uns dados também super complexos de mercado de ações, mercados financeiros, fazer análises bem voltadas para a economia, para flutuações de mercado, etc. Mas eu achei interessante que eles tentam trazer algum tipo de formalização da ideia de flexibilidade, né? Assim, acho que vai além do que só mostrar que existe flexibilidade e muitos analistas vão chegar a conclusões diferentes e tal. Mas tenta formalizar isso, assim, do ponto de vista que, quando você faz uma amostra de uma população, você está adicionando o erro padrão, né? O erro que a gente vai quantificar. Na estatística já existe um método para quantificar isso. Quando você testa uma hipótese a partir de uma amostra e aí você gera uma evidência, nesse processo de gerar evidência a partir de uma amostra, a partir de um conjunto de dados, você também deve estar adicionando esse fator de erro e que pode estar vindo do modelo, do método, até dos próprios softwares de análise diferentes. E, enfim, achei que valia a pena só destacar essas Bem legal. sequências. Pô, você tem 2 papers, a coisa só tinha slide, assim, então, assim, parece que a gente ensaiou, mas na verdade não foi sem querer. Um deles você me mandou há pouco tempo, né? Acho que é isso aí, pessoal, né? Tem... Mas... Se você tinha mais alguma coisa na sua apresentação, desculpa que a gente acabou, mas foi ótimo ir conversando. Mais alguma coisa para trazer desse artigo mesmo? Alguma reflexão? Acho que a gente ficou também por bastante tempo, eu não sei se eu quero prolongar muito para falar sobre o reproducibility em si, assim. Mas a nossa ideia aqui é... Bom, a gente estava fazendo esses encontros uma vez por mês, e então esse já seria o último do ano. A gente não tem certeza se a gente volta no ano que vem. Bom, boa parte das pessoas que estão na organização está mudando não sei, a Laís defendeu já, né? Daqui a pouco vai mudar de lugar, eu também. Semana que vem, boa sorte. A outra percepção é que, assim, pô, tem diminuído muito público. A gente começou com 60, 70 pessoas ali, depois foi com umas 30, 40, já hoje tinha 10, 12, né? Então, assim, não sei, assim, talvez o formato esgote ali, pelo menos o nosso público se esgota com o nosso formato. Dito isso, assim, tem muitos outros públicos que poderiam estar, sei lá, enfim, acho que o Felipe foi um sopro de gente fora que é legal, assim, e tal. Então, assim, talvez tenham outros campos que possam tocar adiante a coisa também, assim, e tal. E a nossa proposta era meio que, cara, a gente pode, não precisa ter um no Brasil, né? A gente pode ter vários ali e tal, em locais diferentes e tal. Então, a gente queria ouvir a ideia de o quão factível é, talvez, organizar uma coisa dessas. Lembrar que a gente não é dona do Reproducibility, assim, a gente é só mais uma das filiais que existem no mundo inteiro. Então, a gente começou online, que foi, né, no meio de 2020, estava tudo acontecendo. Mas agora que acho que boa parte das universidades no Brasil estão voltando a ser presenciais, de repente já desse para começar a pensar em criar núcleos mais locais. A gente pensa se não teria alguma vantagem em termos de área de pesquisa, de conseguir juntar interesses de pessoas em grupos menores, talvez consigam
combinar melhor o que interessa. A gente, esse ano, tentou fazer todo um cronograma de artigos que abordassem estatística, que abordassem experimento em vivo, que abordassem publicação, e aí acabou, mas aí em vários das nossas discussões, mesmo sendo um artigo sobre, não sei, sobre modelos em vivo, a gente voltava para falar sobre sistema de incentivos, estrutura de publicação e tal. Então, talvez tenha algumas coisas que desse para convergir em torno de alguns temas, não sei. Mas é isso. Se encontrar pessoalmente, né? A gente tem a marca está em aberto. Se qualquer pessoa quiser começar um reproducibility, na verdade, é só começar. Assim, então, tem, inclusive, enfim, guidance do pessoal de Oxford, de como é que se organiza, etc e tal, sei lá, o logo, etc. E a gente pode ajudar também, né? Então, assim, acho que talvez se a gente fragmentar fosse uma boa e tal. A gente tem um grupo aqui que a gente faz umas coisas chamado Coding Dojo, que a gente meio que reúne 15 dias e fica online aqui todo mundo, mas alguém está com alguém não, a maior parte das pessoas está com o RStudio, algum programa desse de análise aberta, e a gente faz alguma análise junto. Eu vou propor para esse pessoal ver se seria interessante puxar alguma coisa semelhante, porque... Quem é essa galera? Isso é legal. Esse é o tipo de coisa que a gente queria mapear com a rede de reprodutibilidade, sabe? Acho que a gente tem que saber das coisas que acontecem assim. Então, enfim, é o tipo de coisa que a gente ajudaria a divulgar, inclusive, se fosse o caso, se você tem interesse em chegar em mais gente. Mas é o tipo de coisa que a gente tem que saber. Enfim, é importante saber que umas pessoas saberem das outras, né? Então, acho que talvez isso seja o que a gente tem que trabalhar, no sentido de criar redes maiores e tal. De comunicação. Parece muito legal mesmo. Quem está mais à frente do chapter brasileiro é a Clarissa e o Olavo aqui do grupo? E a Laís e a Júlia. A Laís e a Júlia também fazem parte, né? Também. Clarissa, acho que talvez seria legal passar para ele aquele link que você criou com as propostas das pessoas dos cursos, sabe? Porque às vezes ele pode conhecer mais pessoas também, divulgar pelo grupo dele. Sabe aquele link do... Olá, você ainda está monitorando essa planilha? Eu achei que já tinha fechado, fiquei na dúvida. A gente meio que listou os nomes ali e tal, mas não estava monitorando mais ali e tal. Mas o link segue aberto lá e tal, se quiser, acho que dá para mandar. E se eu puder fazer só aproveitando fazer uma divulgação antes que a gente... Opa! Acho que minha bateria está acabando aqui. Antes que a gente disperse aí e tal. Eu estou aqui ainda? Sim. Estamos te ouvindo. A minha só acabar e não acabou. Tá, tô ligando tomando aqui também. Não, só aproveitando para fazer uma divulgação aqui, não tem nada a ver com a Reproducibility, mas ontem alguém me escreveu por conta de um desses crowdsource projects aí e tal, que é o Omo van der Acker, é um cara da Holanda lá e tal. Eu só vou mandar o link aqui do projeto, mas é um projeto para analisar pré-registro em psicologia e comparar versões registradas com versões finais, etc e tal. E o cara estava atrás de gente que trabalhasse com gente na área vagamente de psicologia, psiquiatria, etc e tal. E, sei lá, tem que analisar 24 pré-registros. Se alguém tiver interesse aqui, mas é um projeto crowdsourcing de análise desse aí e tal. Então, se alguém tiver interesse aí e tal, eu mandei o SF do projeto aí e tal. Basicamente, eles estão procurando gente para, enfim, comparar alguns pré-registros com análise final e tal. As pessoas viram coautores, etc e tal. Então, eu não tinha ninguém para indicar do meu grupo, porque as pessoas trabalham com rato e passarinho, não sei o que e tal. Mas do pessoal que trabalha com gente com vaga relação com o cérebro, eles estão aceitando gente que queira entrar e tal. Aí, se quiserem, só escrever direto para ele ou para mim. Sim. Eu vou o link da planilha também, do levantamento de iniciativas. Eu vou colocar também o ACF do Reproducibility, tanto para o Felipe quanto para a Kátia, para eles poderem acompanhar o que a gente já fez durante esse tempo, né, que a gente fez esses meetings. Então, também tem lá os links no YouTube para assistir as gravações. Então, se vocês, dentro do núcleo de vocês, conseguirem divulgar também, isso é legal, porque aí acaba agregando mais pessoas e aí pode entrar em contato e a gente tentar fazer essa rede maior, como o Olavo e a Clarissa falou também. E a gente vai estar começando essas conversas. A gente já meio que mapeou umas pessoas que a gente quer chamar para as primeiras conversas e tal. A gente quer lançar uma rede brasileira, sei lá, meio que construir isso ao longo da primeira metade do ano que vem, né?
E acho que é o tipo do fórum em que o reproducibility estaria, ou os vários reproducibilities estariam inseridos. Assim. Então, quando for ter essa conversa, acho que, inclusive, uma coisa, sabe, se a gente vai ter uma rede brasileira de reproducibilidade, é que, pô, talvez a gente devesse, dentro desse âmbito ali, organizar uma coisa reproducibility-like, né? E, então, assim, acho que a gente pode, de repente, dar uma pausa no nosso chapter aqui e tal, mas voltar, acho que vou chamar vocês para as discussões também e tal, mas vou, enfim, tocar nesse assunto ali e tal, no verão, quando estiver tendo as primeiras conversas ali e tal, acho que a gente está planejando chamar para janeiro, fevereiro, para ver, enfim, se isso seria um evento fácil de organizar relativamente, e se a gente tiver uma rede mais ampla, que isso inclua gente de outras áreas, etc e tal, aí dá para dar uma olhada, a gente pensa se vale a pena ter ter vários, etc. Se alguma vez quiserem fazer uma reproducibility meeting em conjunto, eu organizo a The York, por isso. E já fizemos em conjunto, mas foi só com outros daqui do UK, mas se fosse possível fazer com aí, eu gostava. Só que tinha que ser em inglês, que eu sou a única que falo português aqui. Daí que eu esteja tão má a falar em português, mas eu acho que seria excelente, até porque vocês são mais vocês não são só de psicologia, certo? Nós aqui somos primariamente de psicologia, por isso às vezes as conversas ficam um bocado saturadas, o que era simpático. E além de que a reproducibility começou aqui no Reino Unido, por isso nós também já estamos a falar sobre isto há tanto tempo, então era simpático ter também uma noção de como é que é noutros sítios e não só aqui. Seria super legal, sim, fazer alguma coisa em conjunto. Se alguma vez quiserem, eu pus o e-mail no chat. Eu gostava de certeza. O Brasil... We'll be in touch, Kátia. Até onde eu sei, várias dessas reproducibilities que surgiram são meio que tipo, um grupinho aqui da universidade junta, tipo, menos 10 pessoas, né? Então, apesar de ter diminuído o público desde o início, muitos deles estão em grupinhos pequenos só discutindo, trocando ideias. Assim. Tipo, eu não acho que tenha esgotado esse ponto. Assim. Para mim tem sido super útil. Então, acho que pra gente aqui... É que algumas de nós já tá inteirada há mais tempo de algumas dessas discussões, alguns papers a gente já leu antes e tal, mas mesmo assim é legal ver de novo. Eu acho que agora a gente está acabando os clássicos, assim, da última década. E aí uma outra proposta que eu ia fazer era se... Ao invés de ter uma regularidade fixa, assim, de todo mês a gente tem que achar, porque isso também é uma coisa que acaba desgastando a gente. A gente tem que ficar procurando pessoas, e aí alguma coisa acontece, e a gente... Aí, dessa vez, a gente deu super sorte, e, de novo, agradecendo de novo ao Felipe, assim, por ter topado apresentar tão em cima da hora, porque, enfim, as coisas vão acontecendo, né? Assim, a gente já tinha combinado há vários meses, e aí... os planos não sempre seguem como a gente planeja. Mas, assim, ao invés de manter uma coisa fixa, ter uma coisa mais em aberto de, tipo, saiu um artigo legal, eu quero discutir com vocês. E aí eu falo, né, vamos marcar para mês que vem ou para daqui a 2 meses, falar sobre esse artigo. Aí, daí a pouco, o Pedro fala, vi esse outro aqui legal, quero discutir com vocês. E aí, não sei, à medida que forem surgindo pessoas e artigos legais para a gente discutir, pode ser uma opção. Só tem que ter tem que ver a forma de comunicação. A gente tem um mailing list de pessoas, né? A gente pode criar um grupo no Slack, uma coisa assim e tal. Mas, de novo, assim, eu acho que se a gente vai ter uma rede de reprodutibilidade, vai estar conversando, eu tenho a impressão que, sabe, tem uma coisa separada, sabe? Eu botaria nesse fórum ali, né? Tipo assim, sabe, tem um grande canal do Slack da rede de reprodutibilidade e aí tem um canal reproducibility, artigos, etc e tal. Eu acho que só para não ter multiplicação dos canais de grupos certamente não quero ter um grupo de WhatsApp. Então, mas sabe, acho que uma coisa que unifique essas pequenas comunidades e esses canais de comunicação é uma coisa importante, né? Sabe, um grande workspace do Slack, ou, sei lá, uma página, sei lá, que as pessoas comuniquem coisas específicas, canais específicos, mas todo mundo sabe o que todo mundo está fazendo. Existe, no Slack, existe a Reproducibility Slack Group, que é de todos. Quem quiser. Sim, é isso aí. Eu tenho a impressão de que ali no Slack do Reproducibility Global fica mais em termos de organização, né?
não sei se tem subgrupos ali. Eu sei que tem subgrupos ali dentro, não sei como funcionam É só os criar um subgrupos canal. de cada. Acho que também partilham Funcionado bastante bem. recursos, Uhum. artigos, coisas assim, estudos que pessoas estejam a fazer relacionados com Open Science. É legal. Mas sim, é um bocado, é maioritariamente postado por pessoas de Oxford, mas acho que é só porque eles é que têm que Porque foi onde tudo manter. começou. Sim. A gente quer, assim, o nicho que a gente quer ocupar é o nicho Brasil, assim, né? Onde a gente acha que a gente tem cacife para tanto. Mas acho que tem bastante gente fazendo pequenas coisas, né? Acho que é legal organizar essa galera e acho que, de novo, assim, mais do que tentar criar nada novo, assim, tá? É só botar as pessoas que estão falando do mesmo tema em áreas diferentes, ou em âmbitos diferentes, ou em etc. Tentar deixar, enfim, dar visibilidade para todos, dar visibilidade para essa galera uns para os outros, assim, acho que já é uma função que vale a pena ser cumprida, né? A gente pode trazer de volta a reunião, assim, quando a gente puxar as reuniões e tal, acho que dá para trazer de volta e tal, a ideia de ter um reproducibility mais geral do Brasil, seja ele fixo, seja ele flexível, e de Eu topo participar. fomentar iniciativas locais também, né? Bom, se você quer participar, a gente já vai te chamar nessa conversa. Eu vou chamar uma conversa de gente velha e uma de gente jovem, né? Você vai entrando gente jovem. Mas a gente já tem meio que os nomes ali e tal, a gente pode botar os seus também e tal. Eu acho legal participar também, assim, se o BR entrar em pausa, ou, enfim, ou acabar terminando, não sei, eu vou me infiltrar num outro Brasil de outros países, assim. Sei lá, eu entrar no da Holanda, tem vários lá aqui. Ô, cara, se vocês quiserem organizar ganharem a nossa marca aí e tal, e, pô, sabe, chegar numa galera diferente, acho ótimo também, assim, a gente pode passar o bastão simplesmente. A gente aceita ajuda. É um pouco apegado. Eu estou trabalhando aqui em achar a galera da UFES aqui no Espírito Santo que gostaria de estudar um pouco mais, assim. No meu programa está um pouco difícil, aí eu estou tentando caçar a galera do outro programa, estou tentando fazer uns posts no Instagram do programa para ver se eu consigo achar a galera e ver se a gente consegue desenvolver alguma coisa aqui. Talvez a gente consiga trazer isso também para o Reproducibility BR e criar uma galera maior também. Você é a nossa local lead do Espírito Santo aí já. Mas é exatamente assim, pô, eventualmente quem tá muito isolado aqui, pô, não acho ninguém, não vai dar pena, você conseguir descobrir que, pô, tem um costume do lado aqui, tal, certo, você já criou uma rede, né? Mas então vamos puxar esse assunto quando a gente deve estar chamando as reuniões em janeiro, ali, tal, fevereiro, início de fevereiro, e aí a gente volta a discutir, e aí, a partir dessa conversa ali, de repente, a gente vê quem é que pode, sabe, se tem um interesse mais, enfim, de mais gente de outras áreas, que a gente vai estar chamando igual, de entrar e de repente forma uma comissão nova, inteiramente nova, um pouquinho mais multidisciplinar. E aí a gente pensa, vale a pena fazer vários, manter a marca, muda a marca, outros, são coisas bem específicas aí, tá? Acho que o principal é juntar gente. Felipe, você está interessado? Se tiver alguém assistindo a gravação, pode escrever por e-mail pra gente. Isso vai valer por algumas semanas, não está restrito a essa reunião. Beleza. Felipe e Kátia também são bem-vindos, se quiser participar também, nessa fase, né, nova fase que a gente está tentando trazer novas pessoas também. A Kátia vai ter que passar pelo crivo da comissão para ver se é brasileiro o suficiente, assim. Acho que não sou. Mas o Jorge, sem dúvida, que também podia trazer pessoas que são portuguesas para aqui. Eu não conheço muitos portugueses, porque eu já não moro lá há algum tempo, mas... Não? Assim, o nosso limitante é a língua, né? Então, assim, sabe, se tiver, obviamente não tem nenhum preconceito contra gente de Portugal, de Cabo Verde, seja onde entrar. Mas, enfim, a gente gostaria de manter o evento em português, porque a gente é o único em português, né? Se a gente perdesse aqui e tal, todos são, enfim, acho que dá margem para outras pessoas aparecerem, né? Acho que é isso, gente. Alguma consideração a mais? Você já falou alguma coisa? Você abriu o microfone? Por acaso só ia dizer, eu só falo de ciência com brasileiros, praticamente, por isso, se calhar não sou a pessoa mais indicada para trazer portugueses, não estou. Mas pronto. Mas espero também que não acabem com as reuniões regulares e acho que seria útil, tipo, alternarem entre a apresentação de artigos com, tipo, workshops mais prática de coisas estatísticas ou assim,
depois alternando mais com convidados externos mesmo, ou seja, em vez de alguém apresentar o artigo de alguém, ter um convidado que apresente o seu material mesmo, e alternando um bocadito e de forma a trazer um bocado de gente fora a cada tipo desses eventos. Sim, nós aqui fazemos muito isso, principalmente workshops. Uma coisa que eu noto é que as pessoas ficam muito mais caladas quando é alguém externo a apresentar. Eu, por exemplo, apresentei há pouco tempo no Reproducibility México e acho que a ideia eu não sei falar o suficientemente bem espanhol para falar em espanhol, então apresentei em inglês, mas quase ninguém queria fazer perguntas porque tinham vergonha, por isso é um bocado complicado, mas sem dúvida, alguns dos artigos que atraem mais pessoas aqui em York, e nós somos maioritariamente no departamento de psicologia, têm sido por exemplo, nós temos reuniões 2 vezes por mês, de 15 a 15 dias. E geralmente os que atraem mais têm sido, por exemplo, nós fizemos há pouco tempo um artigo do Daniel Atkins, que foi sobre Power Analysis, que é uma coisa que nós sabemos que agora estão todos os novos PhD students a pensar, fazer, então nós tentamos ver mais ou menos o que é que eles querem, às vezes até mandamos propostas a pedidos de género, o que é que vocês querem ver no Reproducibility, e depois tentamos agir dessa forma, mas nós também temos muita dificuldade em atrair pessoas em posições mais séniores, infelizmente. E agora deprimi toda a gente, peço desculpa. Eu estava tentando pensar, eu acho que a gente teve, que eu tenha reconhecido, assim, o nome de ser professor, não sei, talvez menos de 10, assim, tirando lá. Não, de atrair pessoas mais sênior. Eu não, acho que a gente realmente quase nunca teve, assim, talvez dê para contar nas mãos. Mas não, às vezes tem um pessoal perdido que aparece ali e tal, assim, em eventos particulares, assim, e tal. Não, assim, sei lá, Sênior, Michael, e tu tá sempre aqui e tal, ele é da minha idade, assim, e tal. Mas, assim, super, super sênios. Não, mas, enfim, já teve gente que eventualmente, a gente teve o Débora uma vez ali e tal, o Luiz Correia entrou uma vez, o Giovanni entrou uma vez, sabe, assim, as pessoas aparecem de vez em quando, né? Sim, mas dá para nomear as pessoas, por isso não são muitas. Não, eu tô pensando, não, mas ninguém é muito fixo, né? São assim, pessoas que aparecem eventualmente. Gente, mais uma coisa, eu vou ter que sair para pegar as crianças. Então, assim, obrigado pelo convite, pessoal. Muito obrigado, eu achei a discussão super boa, assim, sabe? Não estava muito cheio, mas talvez até por isso, assim, acho que assim, foi super alto nível de discussão. Então, enfim, muito obrigado por topar a ideia e tal. Espero que a gente possa falar no futuro. Valeu. Passo para a Clarissa encerrar oficialmente o ano. É só muito obrigado por estarem aqui, pelas discussões. E acho que está encerrado. Então, até a próxima. Beleza. Boas festas a todos também, até para o ano. Igualmente. Tchau, gente. Tchau, tchau.